Nossa, absurdamente cansada. Tá de ficar em casa. Ventilador que eu deixei ligado aqui secando as calcinhas, não aguento nem ouvir o barulho. Arrasto de nada. Tá sol lá fora, tá friozinho. Cheguei em casa até o tempo que as coisas aconteceram pra sair. Quase 9 horas tive que tomar outro shake, botei o frango ali pra descongelar. Lavei o trem pingado, escorri esse negócio, me daqui que eu vou jogar na máquina. A toalha de banho com o panchão que ali, aqui já pintava cabelo entre a calça branca, tá? Botei a blusa do leão. Esse material de trás, né? Um material dessas blusinhas vagabundinhas que eu falei que não me incomoda, da frente também. Botei aquela calça mais grossinha, que a linha V na cintura, tá bem confortável, top confortável. Saí com aquela impressão de que não malhou nada e ao mesmo tempo desconfortável, sem vontade de ir. Preciso de jogar arroz integral e frango para dar aquela equilibrada. Tá aquela oscilação glicemiante, falta coisa, aquela coisa que desestabiliza. Ai, uma dor, cabeça queimando. Aí temos o perfil da amostra, né? E de toda a gravidade, caso, né? Pesos para tudo quanto é lado, né? Já é dia que ninguém limpa, liga, não se controla a energia, ar-condicionado, banheiro. Você chega, já tem gente que já entrou com a chave, que faz o que quiser em cada setor, o que vira um compartimento, salinha, quem se decifra, avaliação física, quem tá comendo, quem tá dando personal. É tudo bem, muito grave. Anilhas encostadas para tudo quanto é lado, execução 100% errada. Pelos tríceps totais é tenebroso. Aí nós temos lá, né, o Eliésio, abriu, né, de costas o tempo todo no computador fazendo as compras dele, que diz que adora relógio, isso e aquilo, para que ninguém o chame, né, porque tá com personal o dia todo e só iria trabalhar quando fosse dar o personal e se quer um alongamento, se quer uma indicação qualquer, então não existe contato com aluno algum. Tem uma que mais no final, com a cara meio de crente, mas não sei que ainda temos o que são experimentações e comércios, inclusive entre joelho para cima e cintura, peito para baixo. Parafernálias de barriga, de dieta, das redes das agulhas, das massagens, de parafernálias entulhadas, que isso vira câmbio variado, motivo para câmbio variado. Aí eu falei assim, Pática, você já foi daqui da outra vez, papapá, não sei o que, eu lembro de você, fiquei 3 anos e tanto parado. Tô voltando, né, e trabalho durante a semana, hoje é um dia que falou que queria ter vindo até mais cedo, mas não deu. Mas é um dia que eu venho para compensar que durante a semana tem que trabalhar e tal, entre uns aparentemente indecifráveis, né? Andarilhos, droguinhas. Quem ali de conhecido, que engraçado, não olhou na minha cara em momento algum, porque a roleta rodou. No dia que chegou, abraçou isso e aquilo, e provavelmente ninguém ligou entre a busca de personal, né? Todo mundo correndo de pagar alguma coisa. Nem olhou na minha cara, tal que foi lá na academia, né? No hotel, né? Maquiou, cara bonita, tal, um macacão totalmente nu, com a buceta muito regaçada de fora, justo enfiado no cu é uma coisa, mas ele ainda da cor do corpo, para poder forçar que tem bunda, porque é magra, da perna fina, tem muita celulite, mas é um corpo cintura fina, um corpo tal, né? Me viu o tempo todo e no final que eu fui cumprimentar cada um com aquelas porra parecendo aqueles fones de ouvido, daquelas coisas antigas que virou neles cada um com câmbio independente de celular. Então eles vão para cantos fazer as fotos, interceptar tudo, e você sempre vê as coisas que eles estão buscando no celular quando você não está vendo pedofilia livre, punheta, tudo que você puder imaginar, né? Então cheguei lá, tava de cara, e a preocupação daqueles que, né, qual que vai chegar primeiro, que não pode perder, que um dia murcha tudo. Então o que que vira função e desfunção de grupos dentro de o que seria um protocolo, caso existisse monitoramento, né? Quer dizer, o outro que tinha uma academia lá em Piúma, então o que que são os que não têm academia e que passam a ter chave, ou chegar 10 minutos quando tá para fechar, tal que a Tamires queria pegar ele, que era o marido da que fazia yoga, que era das parentes dessas do hotel.
e tal, né? Que um de olhos claros, careca de barba, sempre foi simpático comigo, ele não me viu não. Então uns poucos esparramados na esteira e entre quem achar o rei da cocada, entre né, o que, que é a ambição da bunda grande masculina, das coxas, quando eles exibem muita carga, o que, que eles querem aparecer e criar câmbio de aparecer, então sair fiscalizando tudo, aparentemente simpáticos, e que é a mesma cara do Tony Bassini, que é o tal, que eu esqueci o nome dele, que disse que foi candidato a prefeito, não sei se foi Piuma, não sei o que, com a mulherzinha dele, querendo ou não, ali no meio, achando os donos da coisa, né, que ele se acha o fortão, aparentemente ele é simpático e é educado, que tem umas panturrilhas feias, a coxa grande, que já foi salva-vida, que já foi num monte de coisa, que é advogado, que já foi atleta, que é rei da praia, que foi papapá, que ele puxou todo um negócio para se apresentar. Aí tem aquela teoria, vem que querem forçar, né, para se exibir, para mostrar, e aí tem toda uma, né, mas hoje não esticou nada nunca, eu não gostei nem um pouco, foi a forma com que aconteceu, porque a cada entrada ali, eu tenho a representatividade de como eu fui humilhada e como a coisa, né, entre os que chamaram camburão, como o Elias, que deveria nunca ter trabalhado na área, ter tomado uns tiros na cabeça e tá preso e eu nem tá olhando na cara dele em momento algum. Eu tô fazendo questão de conversar as conveniências, então botei a minha chave ali em cima, atrás do computador, ele bota aqui do lado onde bota a chave. E com pouco tempo eu busquei a chave e falei, não, se eu esquecer a chave vai dar merda. Eu levei só, vim em casa, levei só a garrafa mineral sem plástico, né? Que eu peguei lá no hotel. A toalhinha azul marinho, fica essa blusa do leão, a calça preta, a roupa de baixo. Tênis, ASICS, né? O cabelinho pra cima presinho, bater a pregadeirinha, tá tudo certinho, né? E... ai, minha cabeça. Então, avaliando como que fala, né? Paradigma e paradoxo da tortura corporal, né? Das assimetrias, né? O que é o pé. Eu não gostei nem um pouco da situação, né? Que isso retrata muita coisa. O que pagam de delinquente que trabalhava em setor público e tal, que não tem nada para fazer, que se acham os reis da coisa, carregam uma mulher que nem come, que fica para lá e para cá e que sempre depois daquilo ali vão para não sei aonde, que hoje era o dia da polenta não sei aonde, comia não sei o que era o Lacerda, né? E a velhinha dele, o tal que é corredor o negócio dos passos de Anchieta, e que sempre ficava atrás de todo mundo, disse aquilo, que anda igual aqueles deficientes com o ombro para frente, com aquela mania de sacudir uns braços estranhos, mas que paga de legal, só que tá num aparelho, o aparelho do último da série dele, a quem decifra a série de algum deles. Ele quer que todos os ventiladores estejam desligados, quer que a pessoa não esteja no lugar onde ele vai, isso e aquilo. Pessoas que literalmente incomodam, né? Que até que hoje ele estava tranquilo, só que eu chego na entrada, o Eliésio no computador, essa menina que devia estava lá fazendo exercício, né? Buscam exercícios unilaterais incompatíveis, assim, descabidos, sempre a questão de buscar uma coisa que acha que ninguém faz para dizer que tem diferencial, coisa de uma merda total, de que não evoluiu, que não que você já percebe que é um campo de guerra tenebroso, e que quando vão fazer programa com os caras não tem nada a ver com opção sexual, não tem nada a ver com o momento da transformação, com o momento do tráfico, com não sei o que, lá não estão ali à toa, né? Pagam disso e aquilo, estão atrás de muita coisa indevida. Tava o viado lá que faz parte do grupo fechado, tal do Arthur. Então algumas pessoas foram gordo, né? E tem o tal que o off deles, né? Que é o que mora aqui do lado. Temos os que constantemente passam na roleta que não paga, o acerto é aonde, a quem, quando entrega tem um somatório de que tem sempre alguém que está devendo. Alguém está devendo, tem crédito livre em tais lugares. Aí quer dizer até que ponto entra na salinha, qual é o andarilho do dia que utiliza o recurso da droga direta ou indiretamente, ou nem a droga indiretamente, para fazer exatamente escancarado como fez o próprio cara que foi lá no hotel. Quero chupar seu pau, tô doido porque te vi, vou te dar a bunda não sei aonde, que hora que nós vamos. Isso daí é veloz, aparentemente ninguém vê. Ele é um viado veloz que conhece o que acontece na casa de todo mundo, ele é um câmbio de todo mundo, ele tem cobertura. É o tal que diz que tinha a voz absurdamente grossa. A voz dele era absurdamente assustadora, forçosamente fina, um viado escrotaço.
deu aula, trabalhou ali livre, fazendo o que bem queria, estava dando dança na elite. Então até que ponto eles inventam, misturam a putaria de arrocha com axé, qualquer coisa que eles querem, entre teoria de guerra de coreografia de banda de sucesso, que não tem onde entulhar dinheiro, e entre as coisas todas já faladas, né? Como os alternativismos descabidos, incompatíveis à sala de musculação, a quem decifra o protocolo, tudo quanto é merda que basta que entra com uma musiquinha, com celular, pega um espaço ou canto de sala qualquer e eles tiram dinheiro como bem querem, atuam como personal, caralho a quatro, vale retratar, né? Sempre empuleram nas máquinas como foda-se, tudo é lucro. Não se certificam se um leg presta travado, usam todas as travas que ainda que são para você apoiar, com as arrancadas mais tenebrosas, botam pesos unilaterais nos lados sem encostar para dentro, que ficam assimétricos, descompensando as máquinas, causando acidentes ali para que se tornem acidentáveis, e foda-se quem é que paga, quem é que encosta isso, quem é que responde, é uma putaria do caralho. Então tava lá hoje, né, esse cara lá. Aí aconteceu uma situação que eu fiquei muito puta, porque tem limite, né? Eu tirei com bom senso, aí ele simplesmente me para, naquele contexto a mulher dele fazendo do lado, o cara andando ali, o tal do fortão com a mulher dele lá, a menina encostada ali atrás da recepção junto com o Eliésio, ele simplesmente surta e fala assim: eu nunca vou esquecer o momento da pandemia, da divisão da cesta básica com você. Eu falei, como é que é? Aí é o Roberto, que trabalhou lá na Espetos, eu nunca vou esquecer o momento de preocupação e de bondade dele com você quando ele ganhou a cesta básica, de falar que não ia aceitar usar a cesta sozinho, que ia dividir com você. Eu falei, que cesta básica que ele ganhou? Quem é Roberto que dividiu comigo? É um preto ou é um branco? Ah, é um preto e tal. Ou seja, o Beto. O Beto, que trabalhou num dado momento, existiu nenhuma relação de cesta básica. Simpático, mas é um malandrão. Trabalhou no Ele Garçom, barman em algum momento, em alguns lugares. Sempre ia para comer fora de hora e pendurar. Um que pediu o meu telefone há um tempo atrás na padaria, sempre muito educado comigo. Não existiu nenhum momento de cesta básica, pedir para dividir comigo isso e aquilo. Aí ficou forçando aquela situação ali no meio. Falei, a pandemia trouxe desastres, não é? Mas essa cesta básica aí não teve nenhuma divisão comigo, nenhuma, ainda que me colocaram em muitos maus lençóis dentro dessa cidade. Aí eu lembrei, né, que eu estava comprando com a bolsa capixaba, não estava trazendo frango, não estava trazendo quase nada para casa. Num dia que mandaram entregar a compra para mim, não mandaram revelar quem foi, botaram um kit de coisa, que tinha até café, algumas coisas que eu não usava, 1 quilo de frango, bastante coisas até associadas à compra, e não mandaram revelar quem era, como alguém mandou entregar num momento absurdamente crítico, que eu estava muito irritada, postando coisas, e já que o meu trabalho era tão importante, né, eu sou um bom efeito de desgraça, que mandaram entregar uma pizza gigante, salgada, com Coca-Cola e tal, não mandaram falar quem era e dizer que eram para mim. Tava um show de situação entre eu postar o resto do que não mais tinham por que comprar, né, ou, né, que era meu, eu saber porque eu estaria vendendo, que já viram vestido, a escrotidão total, a Natália, a Carla, todo mundo no oba-oba achando o máximo que estava acontecendo comigo, e o corpo, e destituir a minha imagem, e os prazeres e os interesses deles, sobre todos os escândalos e o sexo dos que já não tem mais aonde comer quem dentro da cidade, porque tem ali a gente, inclusive, entre empregadas domésticas, casais a quem decifre o que vai comer depois, comeu antes e tal, são personal, colocar carga, direcionar amplitudes descabidas, o que virou flexibilização de amplitude entre placas, pisar para cima, pisar para não sei o que, colocar salto, não colocar isso, aquilo, um bando de coisas totalmente inconsistentes, incompatíveis às análises cotidianas de trabalho, de protocolos, de assistencialismos, de responsabilidades, o que seria um protecionismo de fato, que justifique estudar e angariar alguma coisa que é para prestar conta perante uma consulta, um consultório, os limiares entre até onde flexibilizar em popularidade ou distribuir recurso e uniformizar câmbios, é uma coisa muito tenebrosa. Mulheres, inclusive empregados, então já que foram empregados durante o dia, quem decifra a cama de patrão, isso e aquilo,
Então são princesas em câmbios, né? Entre as lésbicas tenebrosas, inclusive da área, que são as metida macho, que utilizam todos os recursos de feminismos, geralmente aparelhinhos nos dentes, óculosinhos com cara de sonsas, muitas maquiagens, cíliozinhos, teorias de pagar de demente, de pagar de inocente, sempre de menininhas, tem todo um protocolo de trânsito de viados e putas, que é uma coisa muito tenebrosa, então existe isso muito entre a área escolar, fetiche de preventivos e entre recepcionistas ou todo trato de fingir burocracia que bem vende, que estão envolvidos com as resoluções e que depende de tempo para fazer o câmbio do dinheiro entre toda a palhaçada, que ninguém vai dar valor se você escreveu uma coisa, até porque eles pagam, não só são analfabetos, como eles são lixotequeiros totais, então eles não dão valor a nada que é prático, que, né, pagam de som, se sabem o valor das coisas, mas é o mais caro, é o que tira da loja, se tirou da loja não vale mesmo que eles não possam comprar. Então é uma coisa muito tenebrosa, então eu cheguei, fui lá para já, falei, com 1h30, dá, não dá, eu não fiz o agachamento final, senti um cansaço, desconforto, aí fui para a abdutora, né, com umas 4 placas a menos, podia ser uma a mais, mas não foi, buscando uma abertura maior, uma limitação no lado direito, até que ponto fica ajustando os pés, ver a diferença das pernas. Aí fiz aquela coisa mesmo, segurei, fiz direto, dei um 10 com 5, dei um 10 mais 10, 8 mais 4, sei lá, não reavaliei tempo de série, tempo de intervalo, geralmente vai mais de 1 minuto, lógico, né? Então fiz ali umas 3 conjugadas, chateei, enchi logo o saco, fui lá para a Paulette, fiz as 6, mantive as 5 placas, ou as placas todas menores, né? Legal, mas você sente a limitação de um lado e outro, não troco para lá e para cá, então é um pouco meio, né? Entre um lado e outro, mas fez esse diferencial. Aí até que ponto a perna mais longa implica deformidade no glúteo, que por vezes acho que fica mais fundo. Não sei se até que ponto olhar essa truncagem, essa pressão, né, entre buscar base e buscar compensações, até que pontos proximais e distais trazem afunilamento, você percebe ou não, entre polir e potenciar, né, as proporções, o que vira a coxa mais rotada, até que ponto dói quando potencializa ou não necessariamente, estão olhando o que é, até que ponto sai como vantagem qual banda da bunda, em termos da questão da gravidade, da unilateralidade, da posição, qual perna de fato mais começa ou não necessariamente. Eu sei que, né, joga-se um câmbio, vê a limitação, mas a perna estende, mas dá a impressão de que está travando, mas utilizei o recurso, né, de 8 mais 8 completo, buscando aquela, né, buscando desamarrar a coisa, e coloquei 5 de cada lado. O que é segurar o joelho, um pouco alinhado, dá a impressão que é a perna mais curta, né? E entre um momento de algumas instabilidades de um lado ou do outro, entre somar os aeróbios, a rotina da semana, deitar um lado lá, ficar sentindo os joelhos toda torta, cabeça torta, coluna torta. Aí vem em casa, agora não vou ter tempo de dormir aqui, não vou ter tempo de dormir direito lá, não tá legal, tá direto demais, tá muito cansativo. E aí, né, fiz, aí quer dizer, joguei uns 15 só de cada lado, unilateral com 5 de cada lado, tava bom, tava leve, não potenciei. Usei a mesma carga em 8 completo, 8 curto, 8 completo, 8 curto, tá bom. Podia botar mais, não tava com paciência para levantar, consegui encostar ali e ficar ali um bocado de tempo, para fazer 3, 6, 9, né? Sabendo que a série do meio, esse, né, 32, o aberto e fechado, né, vale por 2. Então, na hora do aberto e fechado, eu acabei colocando, estava mais perto, 15 de cada lado, foi numa boa, fiz 8 com 8. Mantive um 20, na outra podia ter colocado um 10, mas larguei assim mesmo. Né, muito tempo ali, saiu com a cabeça um pouquinho cansada, né, então aquela coisa de quando tá potenciando até que ponto, o tempo todo ajustando um lado e outro, dá a sensação da perna mais fina, né, sente uma oxigenação diferenciada, um fluxo diferenciado, aí em que momento a parte distal
potenciando a parte distal da coxa esquerda, deu uma cansada, que é onde, né, num dado momento, trazia um determinante de cãibra, de varize, que ia e voltava entre o tempo de máximas de verticais e toda coisa, mas se faz tudo muito relativo, né? Mas eu tentei buscar o máximo de descida, utilizar aquela flexibilização sem tanta coisa assim, até que depois eu fui para, né, para aquela extensão de frente, no 6 a 8 já fica bem ofegante para mim. Então eu chego mais pro canto, otimizo igual. Aí, tipo, né, ali porcosamente, fui pra cadeira extensora. Eu sinto muita diferença nos cabos, né? Eu acho que a perna, a carga ficou quase toda, parecendo que estava quase toda na perna esquerda, né? Mais longe. Então eu fiz segura 3 ou, né, com umas 3 plaquinhas coladas, coisa pouca. Tipo, né, 8 a 10, 5 meio para cima, melhorou um pouco, trepidou menos. 5 completa, aí você dá aquela parada embaixo, faz aquele efeito de, né, de isométrico entre reversas alongativas, desalongativas, qualquer coisa assim, né, que não deixa de ser, busca a extensão, faz um esforço e busca o completo, aquela coisa sem muita tensão, percebendo o diferencial que depois eu tento polir, alinhar com a questão da sala de ginástica. Aí a menina pendurou lá onde eu fazia o agachamento, faltava ainda uns 15 minutos, mas eu não estava afim. Já estava cansada, já estava, fica uma coisa meio domingo, é bom, mas não é, mas é melhor que ir na segunda. Então eu vou tentar fazer domingo, segunda e terça, eu vou tentar juntar Luciana segunda e terça e na quarta não ir lá, eu faço quinta e sexta e folgo sábado. Sábado é um dia que é mesmo uma possibilidade de qualquer coisa em festa eu ter que virar. Domingo eu posso dormir mais cedo, então eu vou tentar encaixar isso aí. Se acontece alguma coisa, não tá domingo, não funciona. Um treino feito já tá de bom tamanho, associado às outras coisas, né? Não é problema do, vou murchar, não vou ganhar, mas realmente, né? Não vou fazer outros exercícios, não fiz mais atividade ali na salinha, sentindo a diferença, né? O que é o cotovelo, o braço maior, o esquerdo, quando essa perda toda trouxe o desgaste, trouxe o que é ficar ajustando a diferença do braço, que isso estoura no ombro, isso, o que é a coluna, o rebolation da lombar e do quadril, a adequação, a diferença do volume que frente e costas dá a impressão de que, né, o lado cardíaco mais hipertrofiado, então até que ponto o braço mais curto, o que é a dinâmica, e quando bota a barra nas costas, até que ponto a munheca mais quebrada, você vê o braço curto com a munheca diferenciada, que é, né, depender de mais dobradura ou aceitar, porque tem até que ponto a barra não fica certa entre buscar o step, o braço tô lá fora do step, ajustar para lá e para cá a coluna, quando entra subir e descer do step em atividade aeróbica, observar que todo um ajuste até entre um passo e outro e entre o agachamento. Então o recurso que eu utilizo é de fato a questão das margens de segurança, o que é um movimento completo, a sustentação, a potenciação entre a parcialidade, quando acontece esse isométrico, percebendo a questão de comodidade ou de associação que convida, ou qualquer coisa assim, a tolerar, né, as questões tais, mas deu aquele efeito um pouco, né, não sei, tava meio retenso, de repente tá bom, mas, né, fica aquela coisa toda meio, né, talvez, quem sabe, ter paciência, trocar o cabo para lá e para cá, para ter uma certa comodidade, mas é um saco, né, mas juntar a perna, vir para o canto para fazer a questão do apolete, tem que trocar o cabo. A extensora é mesmo bastante torta, não rola unilateral. Talvez seja adequada à própria diferença, né? Recruta um pouco, né? Essa descida com a potenciação parcial impõe um trabalho no quadril, na barriga, né? Não fiz mais o pull down ainda, no voador invertido, não vou tentar durante a semana 90 amanhã, 90 depois, vamos ver como que eu vou responder a esta, né, nova queda da semana, ou a baixa toda, mantendo a medicação. Hoje eu vou jogar o outro termo também, vou emendar. Hoje é domingo, né? Teria mais um para jogar. Já tô com todos ali na bolsa, então até que ponto eu vou emendar isso aí. Só vou reduzir
no outro domingo e na quinta. Então, levantar aqui, fazer, picar logo essa carne e fazer, botar a carne ali para descongelar, Tati quer ficar quietinha. Aí quer dizer, né, até que ponto a sala de ginástica avalia, né, o alinhamento, a potencialidade, a ver a diferença da panturrilha, que ao longo do tempo, depois que vai emagrecendo, perder um pouco de colote, mais essa barriga, esse emplasto nas costas, descer essa dobradura maior, a barriga toda mole, essa gordura toda solta. Tentar melhorar um pouco, descobrir onde está a bunda, que o osso do quadril parece que abriu diferente entre a bunda ter toda tenebrosa, está toda tenebrosa, cansaço. Falei que não me adequo com polir, puxar coisa pelo calcanhar, parece que parte o glúteo. Tem um recrutamento diferenciado, não gosto de muitas coisas amarradas e delimitando, né, o calcanhar, saber como pisar ou não saber até que ponto, né, cara lá fazendo, tá certo, pisando lá onde era para deslizar a perna, pisando também estava certo, mas dependendo do ajuste que você bota o pé, você não tem uma adequação na lombar com a carga. Quem justifica entender isso, sentir isso quando na máquina em 4 apoios, falando quando isso tem um pedal descabido, mal ajustado, e o que vira toda essa coisa, né? Então quer dizer, uma diferença enorme que trouxe mais diferença no rosto, né? O que é no olho, na cabeça, né? O que é o septo, a busca toda, né? Então até que ponto vira rebote quando tira a alimentação, tira o que é o contexto hormonal de manutenção entre a jogada de grandes grupos e o que vira entrar um sistema degenerativo com relação à lipotropia e todas as condições que a quem sabe avaliar e compreender, mesmo experimentar o que fizeram especialidades, né? Harmonização que mesmo entendam as parcialidades e o contexto, né, perante as atividades até hipertrofíveis ou entre emagrecimento, entre manutenções e correções. Então chamar os efetivos todos para eu poder colocar, né, o meu livrinho e dizer quem é que não sabe como é que fizeram, então colocando que ali a gente tem inclusive problemas tenebrosos entre o que virou área de dança, área de luta e paradoxos de machões, paradoxos de feministas, quando tocantes, quando camuflados entre violências, ou seja, questões a quem decifre os perínneos, os homossexuais e as chacinas depois que eles comem, como eles buscam, as ameaças dos interesses de quem que se pudesse mais fariam, que quem se vende e quem se compra porque acha que é muito bom de foda, tá fudendo no rabo do outro, mas não é viado não. A culpa é do branco, a culpa é do preto, então a gente tem problemas muito tenebrosos, inclusive ao tráfico de drogas, a aliciação, os indevidos da área de luta que nunca foram, que vão deixando puxar, que se tornam muito traficantes, agressivos, não respeitam normas, descalços, sangue, dor descabida, entre o que virou protocolozinho de sala de ginástica, entre os treinos e toda a merda entre sistema de hipertrofia e personal, e a quem justifique pagar o que, poderem entrar e sair, prestar conta. O que virou tocantes de antes tocantes, te matou a punheta, o estupro total, o desincesto, o incesto, a pedofilia, toda a desgraça que pagam de delinquentes gerais, cínicos. Então temos gravidades daqueles que entram e saem sem o compromisso de algumas coisas perante protocolar, escrever, montar determinada sala, justificar por hora aula, se acham os bonzões, que aparentemente coitadinhos de dancinha, fodões da luta, quem justifica, aí você pega num dia, tá ali, né? Você olha lá, andarilhos, atrás de alternativismos de alturas, profundidades, não tem nada para fazer, no deles ganham mais, a quem decifre como estão, de onde vêm, como estão vestidos, se estão molhados por quê, se estão isso por quê, se estão descalços por quê, tiram, tem um protocolo de grupos, viu na internet, alguém mandou o pedaço do personal que não é, tudo muito tenebroso, né? Qual que não tá na igreja e finge que é de igreja, que ai se o pastor souber, ai se alguém souber, entra a foda livre total, o câmbio total, então virou uma coisa de conhecimento e usufruto, né, de todos eles, então quer dizer, aí basta, né, que é um atleta
com hábitos de carga ou todas as condições que eles passam já são envolvidos em tudo, tem conexão com tudo. Há quem justifique, né, as roupas de todos eles e o que é o direito de roupa, ou pelados e vestidos, e o que é o direto e o indireto de aparentemente amplitudes. Entre a foda livre, antes, durante e depois, quem deixa de pingar estava ali conversando. Parei, cansada, apertei o olho que já queria vir embora. Senhorinha ali acorda tarde, eu nem dormi em casa. Chegou exame ainda, chegou, mas não fui no médico e tal. Ficando sozinha, tô cansada, preciso ir embora, papapá. Nem meu filho tá podendo vir, foi traído com o ex da mulher, mandou rastrear, tem-se o rastreamento e o controle total do que não podem deixar soltos nem um minuto, mesmo com relacionamentos longos, mesmo que nem encoste a mão nos outros. Aí ali a senhorinha ali colocando cheia de dor, cheia de medicação, que não sei o que, papapá. Aí que fica sozinha com os cachorros, papapá, e falando que, né, aí nem o menino tá indo, que separou da mulher, que era apaixonado, que o outro saiu da prisão, tava usando os recursos da casa, tava indo lá transar com o cara, o marido rastreou, descobriu. Aí ela falou que ele tava reclamando que, né, uma mulher nova de 20 e poucos anos estava totalmente fria com ele. Ela falou, pois é, meu pai me expulsou de casa, era muito apaixonado isso aquilo, eu tive 2 filhos, falou que eu sujei o nome da família, mas com 22 anos eu não podia nem me segurar, eu pegava fogo 24 horas, e você olha algumas questões, né, ou dava igual chuchu na serra, e que se tornam velhinhos, né, entre lugares, muitos recursos, pedindo recursos, altas histórias, aí você para e pensa no seu dia, cadê seu macho, quem decifre comparar os macho fêmea, o que o abrir e fechar de pernas faz, né? E a jogada total que se pudesse mais farias, e os psicossomáticos deles é que constantemente eles querem estar fazendo tudo o tempo todo, pagam de delinquentes o tempo todo, e eu fiquei muito puta da vida ainda que eu tirasse de letra, ou seja, o que fizeram com o meu nome dentro dessa cidade, né? O meu protocolo mais inocente seria assim, o que virou genética e me apontarem por genética, né? O que virou cientificismo, se perguntemos. O que virou laica transcendentalidade? Que a transcendentalidade é quem justifica causa e efeito de igreja pontual que racionalizaram e de fato conseguiram racionalizar, aonde, né, a ordem mesmo obedeça e o cu deles façam o que quiser, mas que também não afetem e tenham a coragem de achar que não tem nada a perder, que pelo cu não resolve, não acertam, e teoria de que rebotam ao, né? O monoteísmo não resolveu, vira uma causa que precisa, né, mornar, tem-se toda uma jogada de grupo, e perguntem aos escândalos das igrejas totais a não igrejas, quando o que vira realidade, né? A jogatina dos achados adivinhas, reveladores ou toda porcosidade, quando isso implica o que de fato vira contexto de hereditariedade ou responsabilidade sobre o limite de vivo e morto, né? Como eu falei, quem gosta de velho é o que? Caixão que eu falei? Não, foi quem gosta não, era quem, qual o termo que eu usei indo embora? Que eu falei que, né? Me falaram, vamos dizer assim, né? Aí eu sei que, né? Que são situações tais, e aparentemente igual o Lacerda. Um dia desse a mulher chegou, foi me elogiar alguma coisa, enfiou no meio da coisa, quis usar um contexto nada a ver, que era como se fosse crítico, usando um contexto de velho. Fez uma coisa totalmente delinquente, a mulher olhou, eu olhei, não queria pagar de bonita, nem fez isso, aquilo, interferiu porque falou que é um povo muito sem noção. Então aqui nessa cidade tem um povo muito depravado, inclusive muito, não só aqui, como o que é, num dado momento você tem que ver velhos absurdamente descabidos, absurdamente escrotos, com a lavagem de dinheiro do caralho, são jogatinosos, são absurdamente enquadrilhados, com níveis de chantagens, eles estão sempre matando cachorro a grito, chamando, você virou as costas ou nem virou as costas, o que eles falam com o próximo, com o rabo cheio de bebida, totalmente consciente sempre, né? A droga, a consciência, tudo tenebroso mesmo. Então o que seria no mais fácil falar assim, né? Quem entrar, atravessar, entregar um prato de comida dentro dessa cidade, vocês vão ver o que é bom para tosse. O que é um protocolo tal com hereditariedade ou convite à revelação? Ou a quem justifique amor assim ou assado? Ah, sim, veio um ato de fé ou não foi enxergado assim, assado? A quem justifique amor à distância ou pautas já colocadas, né?
a quem justifique a não, fé não vista, revelada, ou em que dado momento traz o sagrado e profano, e tá, mas tá num dado momento, estou, não estou, papapá, papapá, mas foi feito isso, isso e isso, quando hereditariedade ou fatores materializados encontram, respondem, perpetuam, convidam, heterotrofizam. Protocolo bom para mim é esse assim, ó. Ah, você gostou? Eu gostei. Sou bastante, né? Independente, tava eu por você. O mundo, o que é o tempo e o destempo e as pessoas. Tava desempregado, tava empregado, o que se queria saber, quem é que sabia, quem é que se decifrava, mas num dado momento envolve terceiros. Traga para mim todas essas pessoas aqui. Ah, amor eterno, isso aqui não envolve, eles não têm nada a ver. Por que reagiram com você à distância? Se eu quase não gosto de ninguém, ou o que é não gosto de ninguém, ou se trouxe dificuldade para me consumir, implica numa história que a quem justifica limite religioso, de fé, de transcendentalidade, de herançamento e tal, então me traz aonde estão, rastreado qual o contato do que você realmente está dizendo e eu falo do que eu vi, que implica comprovar minha dificuldade, minha história, minha sanidade, onde grupos são capazes de bancar de bonzinhos, que eu tenho pavor, o tal da atira pedra, porque um tá dentro do cu do outro, quem dá golpe aonde, que é onde vira, então toma aqui, ó, pega essa arma aqui e atira nesse aqui, ó. Aonde que tá o erro? Você usou, você não usou, outro usou, não usou? Se eu tocar do outro lado, como é que reagimos direto e indiretamente afetando e ocupando o lugar do outro? E num dado momento você passa por tudo isso, vira isso e aquilo, eles acontecem para herdar, para usufruir, para mamar na vaca, sobre a infidelidade total e a responsabilidade que mesmo quando envolvemos outras pessoas e podemos usar além de regimes de regras, ou achamos que a regra quem justifica a fachada total de achar que é estratégico, é esperto, a quem comprove cara não vê coração, aparência, cu aberto, cu fechado, quando algumas coisas que muito te sugam e começa a ser muito desumano, a fachada contra a sua transparência, a sua velocidade, a ação de graça, porque falou mal, xingou, mostrou o corpo, a maioria quer o corpo, quer o status que eu mostrei. Então tudo que é gratuito, que é transparente, que demonstrou sucesso, que demonstrou força, que demonstrou independência, que demonstrou autonomia, que demonstrou ortodoxia, que demonstrou regras, que aliás tudo que está escrito lá, né? De repente, regras, sorrir, não, sorriso, né? Olhando as coisas escritas lá na parede, nem muita, entre algumas coisas tais, coisas totalmente nada a ver, sem concordância, né? Mas ainda gosto do espaço, mas o que é manter espaços? O que é dizer eu queria ter isso aqui na minha casa? Não é a minha casa. Paradoxo de dizer, não é a casa, quando arranjado, não arranjado. Ou tipo, mexe em volta, então constrói aqui, então isso aqui continua aqui, isso aqui tudo tira, né? Quando falando, esse aparelho estaria ou não estaria em tal lugar, questões tais que vão passando na cabeça, mas enfim. Vamos ver como que vai ser amanhã, ou de repente somou aqueles aeróbicos, somou eu estava retenso, acordei retenso, ou de repente o que é, parecer que não fiz, e fiz, lógico que fiz, né? 3 sérios conjugados, vem pro outro faz 6, vem pro outro faz 3, mais 3, aberto fechado, fez 3 no outro lá, 3, como que não malhei, né? Ainda seria mais 3 de aberto fechado em agachamento, mas mais ou menos essa merda como um critério de manutenção, até que ponto carga vem e vai, ou qualquer coisa cria um platô tal para ir catabolizando a qualquer modo, ou grosseiramente, nada sem buscar muita forma. Depende de descer bastante, as placas de gordura da coxa, toda a comida por cima, esse monte em volta, o quadril que tem que estar embaixo, mas esses colotes tenebrosos, a barriga mole, braço, tudo. Mas sim, é um mês literalmente produtivo, né? Mas tá ali malhando que a conversa chega, os personagens têm ali, não é que tem que chegar nem isso e aquilo, mas se puderem mesmo me ver na esteira entre a minha música ou qualquer coisa bem longe deles, eu já tenho que otimizar a roupa. Peguei, desci, joguei a vasilha aqui, tem um papel colado daquele trem de ninho, não dei pra ninguém, joguei no lixo, peguei as 2 blusas, não botei pra lavar, toda manchadas do hotel, rasguei pelo meio da barriga, meti a faca pra ninguém pegar e usar, joguei as 2 no lixo, ou seja, não tem blusa pra trabalhar e tá quase tudo no varal, não vai ser até que alguém reclame e me mande outras roupas, novamente eu joguei 2 blusas fora. Então seria chegar pra ontem as blusinhas do ET, bom que eu não comprasse a branca, comprasse
a preta, eu botei aquela rosada meio por cima daquele conjuntinho, pensei em comprar a branquinha, por causa do conjuntinho rosa, fazer uma conjunturazinha, vou pedir azul marinho com preta, pedir G, ou GG se tiver, eu já mandei mais ou menos por cima pro Thiago, né, que tá lá, né, e fica mandando coisa pra mim interno pra ver que ele postou no Instagram. Aí você bota um coraçãozinho ou qualquer coisa, mas quer dizer, eu não tenho nada com ele, nunca teria, ele nunca, em momento algum, ficaria com uma mulher. Ainda que tem coisa que eu não pode falar. Aí eu falei, o fulano me procurou, mas não tem nada a ver cada um de vocês, mas eu não tenho quase ninguém, nem foto, e tá conectada a duas pessoas, né, tipo, né, uma é compatível ao outro, ou tão igual, não me basta um, né, manda ainda que tava passeando, mostrando coisas e tal, e não vejo problema nenhum em falar como amigo, mas totalmente ninguém deles tem hábitos criminosos, tem hábitos de madrugadas tenebrosas, tem coisa. Aí o outro vinha me procurar e viu que eu segui um, não segui outro, eu não queria ter seguido filha da puta algum. Isso é grave. Está entre pessoas pagando de querer ficar comigo, ou por isso aquilo me apresenta de um jeito e entre tantas pessoas que não podem tolerar os hormônios ou segurar os corpos, isso vem entre culturas de regras, fingidas culturas de regras, quem que vai entre os agudos totais e o que apresenta, como diz a outra, né? Na tal idade você vê todos eles entre, né, as guerras sexuais e a coisa toda. O que é que sobra para você? Quando é que sobra o meio do caminho? Quando as coisas acontecem nessa palhaçada toda, que é o prazer de fato, o oral que tem que ser devolvido entre toda a promiscuidade que chega. Qual é o cu que não sente, porque você passa não bem cagar direito, não bem comer direito. Se é pra dar a bunda, vão dar a bunda todo mundo, tudo junto em todo momento, todo mundo pelado, né? Entre o que vira, quando, né? O que vira perpetualidade, é o princípios totais sobre os prazeres diários e a responsabilidade sobre mesmo não ver fidelização de nada em momento algum, nem e por que fidelizam, para que trabalho então, né? Qual é o limite da cênica e a coisa toda, né? Quando isso implica de fato você não ter amigos, perder tempo esses deslizamentos que não têm profundidade. Quando tem profundidade é onde satura, onde a teoria que a transparência é incompatível com a fidelidade, a responsabilidade, essa cênica que virou terem que multicaricaturar que o tempero tem que ser nas costas do cu do outro, mas o cu do preto meio rosa, mais amarelo, no outro dia pode não sei o que, todos eles são assim. Que virou parafernália antiprofissional, a quem justifique tesão de quem, cadeia aberta, fechada, algemas, todas as coisas que já colocamos e que tudo visto e ouvido, né? E entre as pessoas devem ter um medo muito grande mesmo de aonde falar, o que postar e aonde tem o cu para reparar e bem pagar ou mesmo sumir do mapa da forma mais econômica possível. Então, né, o que ficou entre aspas, entre grupos, aparentemente a cidade não sabe, quando passar por Vitória, ou de repente isolou no final, saiu, tá, a academia, quem justificasse quem deles lá que não estava tudo roubando isso e aquilo, quando você coloca, e mesmo coloca em público e em condição mundial, né, o que é depois se tornar, quando as instituições perto, e quando eram instituições perto, não é a coisa da cidade grande pequena, a cidade pequena grande, ó, quem justifique responsabilidades diretas e indiretas sobre escândalos, sobre saturações a quem vira poder de trânsito, proibido do liberado, liberado do proibido, que de fato não acidenta, o que de fato responsabiliza a transparência do prazer. Se tem para que vende, para que compra, desde que tem a teoria de constantemente você tem que estimular utopias e desutopias descabidas, de terem que estimular o que não sabem ver, que não fizeram pensar, o que deve estar em outro lugar, ou qualquer coisa assim. Senão o humano, nunca humano, a quem mais desumano, sobre toda a porcosidade que eu venho colocando. Papapá, já falei tudo, né? Entre rebuscando algumas questões atoladas na minha garganta, outra querendo repassar na minha cabeça. Lugares, coisas quase nada vividas que nem existe mais. O que é que não existe mais no tempo, né? O tempo está todo temporalizado, que é o antitempo, que são as frações, o que são as coisas, ainda que ele venha como imagens fracionadas, que vão se diluindo não necessariamente. Como verbo futurizamos as coisas e por que o sentido das coisas acontece. O que vira sentido indireto entre morte e vida aguda.
a quem justifique correntismos, consciências, desinconsciências reversas, conscientes, parcialmente conscientes, todas as coisas perantes, todas as coisas, né? E quando o sentido permite picotar dicotomias, a quem há dicotomias, né, diretas e indiretas sobre as tocâncias parcializadas, angularizadas, que assim colocamos, né? Paradoxo do instinto saturado, da foda livre do trabalho a quem é o que precisam repensar quando cagam em tudo e vira a quem, né, singularidade e repetição, atribuir prazeres compensatórios, né? Aí colocando as questões, né, o que vira, né, os cantores sem culturas de corpo, a quem repetição, né? Os dançarinos sem culturas de canto e não necessariamente, que vira poluição total, comércio total, fala total, a quem democracias, testemunhas ou coisas quando olhamos, né? O que vira estimular direto ou indiretamente, quem canta, o que fala, agrega o ouvido prazer ou não, não necessariamente quando a dança já convida movimento prazeroso e a quem interprete bem ou não, mas tudo isso sobre salários, instrumentalidades tais, não tem no trabalho e tem no trabalho. Faz no antitrabalho porque não é aquele trabalho, mas estão todos no trabalho do destrabalho. Né? O tal do destempo, o tempo do destempo, que Saturado diz não cabe nem convide a quem justifique interstício, né? Cálculo, flexibilidade, né? Desestática, quem limite de dinâmica sobre o que pontuemos como escalaridade, formularidade relativa, tolerável, heterotrofível, mortífera, quem justifique morte e vidas de agudos, acidentes, quando alguém tem que pagar e viram incompatíveis, sobre o que vira desinfinitivo inafiançável, infinitivo inafiançável, né? Questões sobre a pauta escalarizante, formularizante, atalho dimensivizante, ou quando essas minuciosidades todas colocadas, né, entre pró-eternidade, pró-deseternidade e imortalidade, né? Ou tudo que virou uma casinha de brinquedo e a quem justifique, né? Apocalipse, que não tem nada a perder, é quem fica mais leve. Fica, né? Se torna alienado aquele que é naturalizado, passa a ter tanto que não se dá conta, tão que não tem que cansar de ver, ou diz que é obrigado a ver e não tocar, e não dá no momento a quem fica mais fácil levar. Entre o joguete de materialidade e abstratualidade, a quem enxergue proporções e dê o zoom no cu, na buceta, no pau, no oral, no genital, no anal, pra gente mesmo, sensorial. O que vira limite sensorial? Inteligência sensorial, limite cotidianizado, em que momento? Isso vem categorizar, né? Base rala, né? A quem justifique porra grossa, para quem caia, peso soluto e intersoluto da coisa, do que vira campo de intelectualidade e aterrizado. O que é o sideralizado, aterrizado e não aterrizado? Sobre espaço, preenchido e não preenchido, a quem justifiquem, né? Racionalidade ou mesmo ortodoxia de valores morais perante propriedadeamento. Conjuntivo, que verbo correntifica, a gerundição de fato, a quem manda, quem tem poder, e dizer que quem, né, até que ponto variáveis acharam ser larguras, medidas provisórias, e descaber o correntismo para, né, ir no sábado ou ir no domingo. Domingo tem 24 horas, a quem justifique trabalhar e descansar, né? O reprotocolar mostra quem justifique sentido, relação teórico-prática, que em praxes o que de fato vira pré-instintivo, pós-instintivo, e a quem justifique comparar mensuração, né? Vértico horizontal, a quem justifique perpendiculares, paralelismos, situações tais, sabendo que fica exatificado e bem colocado. Parcialidades, até que ponto alto, fundo, lateralidades e condições aterrizadas. Estimuladas a quem grupos de risco, e grupos de riscos descabidos, recebendo, não respondendo, pela verdade de que expectativa, que virou instrumentalidade de grupo de risco, e deixam para pensar no trabalho, mal fazer no trabalho, mais malhar no trabalho, mais agachar no trabalho, mais destruir, porque é trabalho de destrabalho não considerado, que se pudesse pior fariam, né? O oba-oba total, né?
Ter autoridade ou não ter autoridade? É quem justifique praxes e não praxes, direito, dever, constituição, constituinte. Quem justifique, né? Burocracia e não burocracia que vão meter a mão de qualquer jeito. E que se bem meter a mão, ganham méritos a quem? Né? Setores de base, deixem arrastar, façam arrastar, o trabalho é arrastar. Né? O que fizeram cobaiar e mesmo fazer quando calados, caso permitam-se barriga roncar, né? Testemunho de revelação, de conversão. Quando alguém é escolhido, algumas coisas são colocadas, quem ouse desescolher. Né? O que virou usar, de fato, uniformizar e ganhar grandeza de desgrandeza, que fica aparentemente igual e se tornam menos pesados a quem mais empoderados entre habilidades, inclusive para justificar que, como perante prática, tamanho atleticível a quem justifique mensuração informatizada, descabida e não descabida, dizer que tem e que não tem, que habilidades entre alturas e profundidades, tem sempre alguém com um golpe maior, roubando por cima, bombardeando por cima, roubando por baixo, a quem justifique fronteiras e todas as coisas quando, né, governos e desgovernos. Ateístas a quem religiosos, quando pais, quando filhos, a quem decifrem velhinhos e novinhos, o deficiente do dia, cínico a quem acelerado e retardado, que temporalmente fizeram sentido tal e tal momento, apontando que tais raças são mais antigas e o aonde o erro da cruz passaram na frente, ficaram por trás, quando isso vira, né? Morenos totais e laicos, caso mesmo compreendessem regras, caso mesmo compreendessem liberdades, caso mesmo responsabilizassem pelo abrir e fechar de pernas e toda a desgraça que está, né? Quem tem cu nóbel, nóbel do antinóbel, ser nóbel de antinóbel, né? Está na classe dominante, aqui pedindo socorro, está na classe de base, né? Pedindo socorro, está no topo pedindo socorro, né? Quem dá o socorro? Qual é o antissocorro? A jogada do desparaíso, do inferno, do inferno em desfesta, do céu em desfesta. Ou tem dinâmica aceitável, estática dinâmica, tem moreno, tem laico, tem linearidade. Como assim, bandos de filhas da puta? Né? O limite da burocracia ou da cênica burocracia a quem afeta. Não conhecem a constante e se tornaram variáveis que não tem nada a perder, de onde vêm para onde vão. Ninguém é de ninguém, ninguém conhece ninguém, então vamos parar com a fachada. Quais são as proporcionalidades que a quem afeta justificar como produzem e receituam o pacote basal diário, a prestação da receita, quem cobra dízimo é dizimado, é imposto, é desimposto, receita. Quem acha navegar nessas coisas e também não ter que pagar, o que virou limite de direito e dever? Questões, e entendem? Tem hora que vou, falo, solto aqui no Facebook, jogo aqui também, não jogo ali também, eu não cabe ali, já passou um tempo, joga ali, depois joga lá. Basta que coloque uma única vez, a pessoa tenha o senso de entender onde está, caso ache que precise comparar, dizer é melhor ter encontrado ou não ter encontrado na beira do caminho. O que é que entre apócrifos e referentes? Né? Quando a cruz ou a morte acontece, quem é que não é participativo? Quem acha ser insubstituível? Quem acha de fato arrastar? Quem acha mesmo não pagar? Quem acha que não tem nada a perder? Quem mesmo tem coragem?